Boa noite para você agora, o Expresso News no ar. Veja os destaques dessa edição. Casos de meningite viral em crianças fecham creches e escola em Martinho Prado Júnior em Mogi Guaçu. E em Mogi Mirim realiza no sábado o dia D de vacinação contra a gripe com todas as unidades abertas. E ainda, inscrições abertas para o Festival de Teatro Cenas Curtas 2026. Agora às 7h06, está no ar o Expresso News. As principais informações da região de Mogi Mirim e o Circuito das Águas, com prestação de serviço, informação e os destaques do seu dia. Vamos começar com um alerta na região. Casos de meningite viral em crianças provocaram o fechamento de unidades escolares em Mogi Guaçu. 4 casos confirmados de meningite viral em crianças acenderam esse alerta no distrito de Martinho Prado Júnior. A situação levou ao fechamento temporário de 2 creches e também da Escola Municipal Maria Quineri de Oliveira. A medida é preventiva e foi adotada após confirmação da doença em alunos da rede municipal. As crianças têm entre 9 meses e 4 anos de idade. Um bebê de 9 meses segue internado no Hospital 22 de Outubro, em Mogi Mirim. E já uma menina de 1 ano e 8 meses, corrigindo aqui, uma menina de 1 ano e 7 meses está internada na Santa Casa de Mogi Guaçu com um estado de saúde considerado estável. Outras 2 crianças já receberam alta médica e se recuperam em casa. Um 5º caso chegou a ser investigado, mas foi descartado. Durante a suspensão das atividades, as unidades escolares passaram por um processo de higienização reforçada com o objetivo de garantir segurança no retorno das aulas. A meningite viral é uma inflamação das membranas, E aí a gente vai entender um pouquinho isso daqui a pouquinho, porque no nosso Expresso News, diante desse cenário, entender a diferença entre a meningite viral e a bacteriana é fundamental. E a gente trouxe para conversar com a gente hoje a médica infectologista Priscila Frazão, que vai explicar para a gente os principais cuidados, os sintomas, diferenças entre os tipos de doença. Agora a gente vai para essa entrevista com a doutora Priscila Frazão. E agora estamos recebendo a doutora Priscila Frazão, infectologista e pós-graduada em geriatria, aqui no nosso espaço do Expresso News, para falar um pouquinho sobre meningite, no caso sobre Mogi Guaçu, o caso que chamou a atenção das crianças. Vamos começar, doutora, primeiro seja bem-vinda, aí o espaço aqui é todo seu. Obrigada pelo convite, é um prazer poder trazer informação para todos vocês. Doutora, de forma mais objetiva, qual que é a principal diferença entre a meningite viral e a bacteriana? Especialmente em gravidade, risco, o que tem de diferença entre as duas? Olha, a principal diferença entre a meningite viral e a bacteriana, nós já temos aí na etiologia do agente. Então, a viral é causada por um vírus, tá? Em geral, a gente não tem vacina. E a bacteriana é causada por bactérias, e essa sim a gente tem vacina, inclusive no calendário corrente das crianças e adolescentes via SUS. Quanto à gravidade, a bacteriana ela é um pouco mais agressiva, tem sintomas um pouco mais rápido, então o paciente fica mais prostrado mais rapidamente, tem febre um pouco mais alta, acaba tendo uma dor de cabeça muito mais intensa, e a evolução dessa meningite é mais rápida, tá? Ao passo que a viral ela é um pouco mais indolente, tem os mesmos sintomas, mas de uma forma um pouco mais branda. Só para a gente ter um exemplo, a meningite meningocócica, que é causada por uma bactéria chamada meningococo, ela é extremamente agressiva e, em geral, os pacientes ficam com muita sequela quando não acabam falecendo, Então, pacientes que não foram vacinados, eles têm uma taxa de letalidade muito maior para essas meningites bacterianas. Perfeito. Doutora, agora sobre o caso de Mogi Guaçu. Há risco de novos casos no distrito de Martinho Prado Júnior? Só o fechamento das escolas já foi suficiente para conter essa transmissão? Fala um pouquinho sobre esse caso. Sobre o caso de Mogi Guaçu, a gente viu que é uma meningite viral. Ela aconteceu aí final de fevereiro, começo de março. As escolas foram fechadas até o dia 30 de março agora.
tá? Então, a princípio, já teve o tempo de incubação, não foram registrados novos casos, e a escola sofreu aí uma desinfecção, foi feita uma limpeza rigorosa, né, de todo o aparato da escola, então o risco é muito pequeno, é muito diminuto. Doutora, e para a gente tranquilizar esses pais, quais são os sinais de alerta, o que deve ser feito imediatamente para proteger as crianças? O que a senhora orienta? Então, para tranquilizar os pais, né, eh, primeira coisa, foi uma meningite viral. Lógico, né, que não é uma coisa tranquila, meningite sempre é um quadro grave. A gente tem sim sequelas que podem ser causadas por meningites virais, mas num todo é menor do que se fosse, né, uma meningite bacteriana. Então a problemática é menor. Então isso já pode deixar a gente um pouco mais tranquilo. E outra, né, as crianças que foram vacinadas, pensando em meningites bacterianas, elas estão protegidas, né, nós temos aí uma cobertura vacinal, segundo as escolas, de 98% para meningites bacterianas, tá. Essas meningites virais, elas não podem se tornar bacterianas. Então um outro ponto para tranquilizar os pais, tá. Doutora, uma pergunta que chegou para a gente aqui pelo nosso WhatsApp 19971510718. Você também pode mandar sua pergunta. A pergunta diz o seguinte: existe risco real dessa meningite viral se espalhar dentro do distrito onde o caso foi registrado? Quais fatores influenciam para esse possível avanço, caso exista, né, haja esse risco, doutora? Os sinais de alerta são febre persistente, uma dor de cabeça intensa, às vezes acontecem vômitos, em crianças menores, né, que não conseguem relatar os sintomas, muitas vezes fica uma criança chorosa, uma criança prostrada, não quer se alimentar, não consegue beber líquido, não consegue tomar a mamadeira. Então, são sinais de alertas para procurar um médico e uma avaliação. São excluídas outras causas que podem ser infecciosas, e aí então, caso a gente não ache, né, uma outra possibilidade de infecção, ou se os sinais forem muito claros numa possível meningite, a investigação vai ser feita e o tratamento instituído. Agora, a respeito dessa meningite se espalhar dentro do distrito, né, de Martinho Prado. A princípio, nós podemos ficar tranquilos, foi feita toda a contenção que poderia ter sido feita, então houve o fechamento das escolas, houve o isolamento dos professores que transitavam entre as escolas, então os casos foram em uma escola, mas os professores transitavam entre outras escolas, e essas escolas também foram fechadas. Está sendo feita toda a desinfecção, o período de incubação já está terminando, então, a princípio, o risco é praticamente zero. Agora, doutora, quais medidas de prevenção, de controle devem ser adotadas pela população, pelas autoridades de saúde para evitar novos casos? Existe alguma medida de prevenção? No caso da meningite viral, a gente não tem muita coisa para fazer, tá? Tem as medidas padrões, né? Que é a higienização, a limpeza das mãos, evitar contato com pessoas que estejam doentes. Então, as crianças que estão doentes, elas não deveriam ir para a escola. Isso tudo diminui a transmissão, e é uma transmissão por gotículas. Então, geralmente saliva, são crianças pequenas, tá? Que colocam objetos na boca, né? Que acabam aí tendo um compartilhamento de algumas coisas na hora das brincadeiras. Então, a transmissão entre os pequenos desse quadro viral é um pouco mais intensa. Mas não tem nada que ser feito além do que já está sendo feito para o caso da meningite viral. Agora, é importante nós frisarmos que a meningite bacteriana é uma meningite muito grave, e que para essa sim nós temos medidas de prevenção, que é a vacinação da forma correta. O SUS oferece, né, no seu calendário, oferece a vacina, tá, para as crianças e adolescentes. Essa vacina deve ser seguida à risca o calendário vacinal. Dessa forma, a gente evita casos graves, que são meningites bacterianas, tá? Perfeito. Muito obrigado, doutora Priscila Frazão, infectologista, especialista em infectologia. Obrigado pela sua participação aqui. Eu é quem agradeço a oportunidade, e até mais. Lembrando que essa entrevista também está completa no nosso site, nas redes sociais, no canal do YouTube e no Spotify. E atenção para o importante serviço de saúde em Mojimirim. Neste sábado acontece o dia D de vacinação contra a gripe.
Para a Prefeitura de Mojimirim, realiza neste sábado, dia 28, a primeira grande mobilização do ano contra o vírus influenza. Todas as unidades básicas de saúde serão abertas das 8 da manhã até as 4 da tarde para imunizar o maior número possível de pessoas. A campanha é voltada principalmente para os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, gestantes, professores, pessoas com deficiência e integrantes das forças de segurança. Também fazem parte do público-alvo caminhoneiros, motoristas de ônibus, carteiros e trabalhadores do sistema prisional. A meta da Secretaria de Saúde é vacinar 90% desse público, que em Mojimirim ultrapassa 30 mil pessoas. A vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, principalmente antes da chegada do inverno, o período em que os casos da doença respiratória aumentam. A influenza é uma infecção viral, que atinge o sistema respiratório e tem alto poder de transmissão. O contágio ocorre principalmente por gotículas liberadas ao tossir ou espirrar, além do contato com superfícies contaminadas. E ainda falando da área da saúde, um avanço importante para Mojimirim, O município deve ganhar uma nova unidade básica de saúde no bairro Nova Cop. O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Silva nas redes sociais, reforçando investimentos recentes na área da saúde pública da cidade. Essa nova UBS aí tem o objetivo de ampliar o atendimento, e melhorar o atendimento da zona norte da cidade. E para explicar como essa nova unidade deve impactar o atendimento na cidade, a gente conversa agora com o secretário municipal de saúde de Mojimirim, Mauro Nunes Júnior. Seja bem-vindo, secretário Mauro Nunes. Obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Olá, pessoal da Mogion. É um prazer participar do programa de vocês. Mauro, vamos começar falando um pouquinho sobre essa nova UBS, que o prefeito divulgou nas suas redes sociais hoje, que ela já vem sido solicitada há bastante tempo pela população, mas a gente quer entender qual o ganho real atrás dessa unidade para a região do Nova Cop, que é a região norte da cidade. No que diz respeito ao ganho real que trará a unidade de saúde do Nova Cop, a região norte ela é muito grande e nós temos somente 2 UBSs ali, que é o do Santa Clara, que está abarrotada, e a do Paulista, que é na parte de cima ali da Pedro Botesa. O ganho real ali é o seguinte: nós vamos poder fracionar esse grupo de pessoas que são atendidos no Santa Clara, ou seja, vai haver uma redistribuição desses pacientes para mais uma UBS, que é a da Nova Cop. Então, o atendimento vai ser melhor, o atendimento vai ser mais rápido, as filas diminuem, porque vai aliviar o Santa Clara. Então, o ganho real diz respeito ao melhor atendimento ao munícipe ali da região norte da cidade. Então, secretário, a ideia principal é essa, então, desafogar o atendimento da UBS Santa Clara, é isso? É exatamente isso. Essa é a ideia, desafogar o atendimento do Santa Clara, redistribuindo esses munícipes para mais uma unidade básica de saúde, que seria da Nova Cop. Secretário, aproveitando a gente está falando da UBS Santa Clara, a gente sabe que o prazo para o término das obras que não iniciou ainda, da UBS do Nova Cop, é para 2027. Até lá, quais as medidas que a Secretaria de Saúde tem tomado para reforçar o atendimento da UBS Santa Clara, já que a gente vem falando que ela é uma UBS que está super carregada, Ela está no limite do atendimento. No ano passado, nós fizemos uma solicitação ao prefeito, via Conselho Municipal de Saúde, que era importante, porque a gente tinha uma defasagem muito grande, seja na odonto, nas técnicas de enfermagem. Então, nós conseguimos fazer 51 novas contratações. Muitos desses funcionários foram direcionados exatamente para a UBS Santa Clara, que era onde necessitava. Então, a gente vem tomando algumas atitudes para que o Santa Clara consiga fazer um atendimento de boa qualidade. Então, em 2027, teremos uma nova UBS, Nova Cop,
com uma nova equipe de trabalho. Ela será toda equipada, com questões de segurança, inclusive, e vamos colocar à disposição da população. Tá bem? Secretário, recentemente o Mojimirim foi contemplado, né, com investimentos do governo federal no PAC da Saúde, né? A UBS entra nesse investimento, ou esse investimento veio de um pedido extra que o município fez ao Ministério da Saúde, ao Padilha? Como que funciona a respeito dessa contemplação? Quanto à contemplação com investimentos do governo federal, do PAC da Saúde, né? O governo abre a possibilidade de a gente solicitar. E nós solicitamos, né, esse investimento em 2 UBSs, que é lá do Laranjeira e Nova Cop, né? Tanto que amanhã nós vamos fazer um anúncio, né, uma coletiva, onde nós vamos explicar todo esse investimento do governo federal, na pessoa do nosso presidente, na pessoa do Alexandre Padilha, que vem nos atendendo, assim, vamos dizer, com muita presteza, muita rapidez. Eu até comentei com o prefeito que ele, é a 4ª vez que é prefeito, se algum momento desses 4 mandatos, algum governo tinha mandado recursos dessa magnitude, né? São quase 10 milhões de reais, né? São 2 UBSs, mais 4 kits de telemedicina e mais 3.870.000 que eu já estou fazendo um convênio com a Santa Casa para a gente atender a urologia. Então, evidentemente que nós temos que agradecer ao governo federal por tudo que tem fazendo aqui por Mojimirim. Muito obrigado ao secretário Mauro Nunes pela participação. Você pode conferir novamente essa entrevista nos nossos portais, no nosso YouTube, canal do Spotify e também no nosso site. Claro que nas redes sociais a rádio também está disponível para você ouvir e reouvir essa entrevista. E o destaque para a gente encerrar é para a cultura. Estão abertas as inscrições para o 5º Festival de Teatro Cenas Curtas de Mojimirim. Neste ano, o evento é uma oportunidade para os artistas e grupos mostrarem o seu talento no palco do Teatro Municipal. E o festival tem como proposta valorizar a produção teatral, incentivar aí novos talentos, reunindo, como a gente pode explicar para vocês, apresentações, né, nos dias 5 e 6 de junho. Além da visibilidade, os participantes concorrem a premiações em dinheiro, com destaque para melhor cena, melhor grupo e outras categorias. As inscrições seguem até o dia 4 de maio e devem ser feitas pelo responsável do grupo, que precisa ter no mínimo 18 anos. Regulamento completo já está disponível no nosso portal da Rádio Mojimix. E olha, hoje não deu tempo da nossa super previsão do tempo, aquele panorama gigantesco de como fica o tempo na nossa região e em Mojimirim, mas era por volta de umas 3 horas da tarde, o tempo fechou, o dia virou noite, e você pode acompanhar como ficou a previsão do tempo em Mogi no nosso Instagram, @Rádio Mojimix FM. Obrigado pela sua companhia, fica agora com a Central de Notícias, né? Nossa Conexão e Notícia, na sequência Central do Esporte. Uma boa noite para você, e até daqui a pouquinho, às 8 horas, o nosso As Brazucas, segunda edição.